Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma vez, em uma breve reflexão para fortalecer a nossa fé, com um simples versículo nessa madrugada, ou independente do momento que você veja, que ela sirva de restauração para a tua esperança. O versículo de hoje encontra-se em Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 2, o versículo 23, que diz assim, ó: Pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho dos meninos, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Aqui Lucas está relatando o momento em que o Senhor Jesus foi consagrado ao Senhor conforme a lei, porque na verdade ele já nasceu consagrado, irmão. Um nascimento do Espírito Santo, isso mostra muito para nós. Mas através desse versículo, o Senhor mostra como Ele trabalha em nossas casas, em nossas famílias, em nossas comunidades e como Ele pretende avançar com um projeto de salvação a todos aqueles que estão perto de nós. E esse momento era um momento bastante específico. Jesus estava com 8 dias. João e Maria tinham nomeado ele como Jesus, como anjo, tinha mandado, tinha feito tudo conforme o Senhor mandava, conforme o Senhor tinha direcionado. E nesse momento é um momento de cumprir a lei. Eles oferecem 2 rolinhas e 2 pombinhos, conforme a lei ordenava, para a consagração, porque a lei dizia que o primeiro filho, se fosse menino, tinha que ser consagrado. E nós aprendemos algumas coisas com esse versículo, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Fala, pois a lei do Senhor dizia. Irmãos, e a lei do Senhor, ela continua falando, a lei do Senhor diz. Há uma pequena diferença, irmãos. Quando Jesus Cristo morre na cruz, se estabelece uma nova aliança. E essa nova aliança é a daqueles que agora vivem pelo Espírito. Jesus, na sua conversa com Nicodemos, ele diz que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então há uma pequena diferença, irmãos. Logicamente tem todo o atributo para o sexo masculino e todo o atributo para o sexo feminino, mas essa lei ela continua falando sobre os filhos. Aqui, independente do sexo, fala do valente da casa, daquele que o Senhor escolheu, como o primeiro fruto de uma colheita que será gerada para ele. Está falando que em toda casa ainda essa lei justamente existe, irmãos, que os princípios de Deus existem. A grande questão é que agora é a lei de Cristo que vale em nós. E a palavra fala, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. E a diferença justamente para hoje, irmãos, é justamente essa, que ainda existem os consagrados. Ainda existem aqueles que foram escolhidos segundo a sua boa vontade e o seu bom propósito para cumprir um chamado. E eu costumo falar, irmão, escolhido não tem escolha. Por mais que ele negue, por mais que ele fuja, como o Senhor vai lutar para que a sua palavra se cumpra. Nós vemos isso em Jeremias, no chamado de Jeremias, ele fala, te fiz profeta antes de formar no ventre da sua mãe. Ou seja, havia uma escolha de Deus para uma vocação daquele homem antes de ele nascer, antes dele ser colocado, antes da vida dele. O Senhor já tinha projetado ele para aquela missão em específico, irmãos. E existem muitos assim que são consagrados pelo Senhor. Está falando que se o primeiro filho for menino. E nessa nova aliança, irmãos, não funciona dessa forma, porque a palavra fala que todo aquele que é nascido da carne é carne, mas todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo vai dizer em Romanos 8,19 que a criação aguarda ardentemente a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus são manifestados a partir do momento, como João vai nos dizer em João 1,12, que todo aquele que nele creu e recebeu, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho. Isso, na prática, trazendo para a nossa vida, irmãos, é aquele que foi primeiro alcançado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus alcança um dentro de uma casa, alcança um dentro de uma família, alcança um dentro de uma comunidade, alcança um para que ele possa
logicamente, espalhar a sua salvação. E talvez seja esse, meu irmão, talvez seja esse, minha irmã, o motivo de tanto sufoco, a consagração do Senhor sobre a sua vida. Se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e o seu Salvador, e se você foi o primeiro da sua casa a aceitá-lo, esse chamado se ardeu primeiro em você, se você foi levado a uma igreja e você disse sim, como eu, você tem uma grande chance de ser um escolhido. E eu quero te falar, escolhido não tem escolha. Através da sua vida, Deus quer alcançar a sua família. E talvez quando você partiu numa direção diferente daquilo que é o seu chamado e da história que Deus quis escrever para você através desse chamamento, você pode ter percebido que as coisas não começaram a dar certo. Tudo começou a partir por um descontrole, ventanias que nem eram, faziam parte da agenda começaram a aparecer. Você percebe também que algumas pessoas não fazem parte, não encaixam na sua vida e que o Senhor mesmo fez um limpa, tanto nas pessoas como também nos lugares aonde você frequentava. É muito de praxe que essas pessoas enfrentem guerras em todas as áreas da sua vida, até que elas digam sim à vontade do Senhor, porque o Senhor não vai forçar, mas Ele vai lutar por ela, assim como Ele lutou por Jonas. Então, talvez essa palavra seja para você, irmão. Porque em Tiago 1, versículo 18 vai dizer: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como primeiros frutos de tudo o que ele criou. Você foi escolhido para se parecer com o Mestre. E enquanto você não dizer sim, talvez as coisas nunca darão certo. E você também não encontrará a plenitude de vida. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão aqui, Pai, com firmeza de propósito, avançando, ó Deus, na purificação, avançando pelo batismo, avançando pelo conhecimento e pela superioridade de Cristo e ainda não conseguiram, ó Deus, verdadeiramente romper com ciclos repetitivos do passado. Pai, que o Senhor possa se revelar a eles, justamente na bondade daquilo que é a tua escolha para a salvação de todos que estão envolvidos na história dessa pessoa, levando-os a conhecer mais de ti e a te amar mais, para se entregar completamente em corpo, alma e em espírito ao chamado que o Senhor tem para eles. Nós oramos assim e oramos em nome de Jesus. Romanos 8,30 vai dizer: e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.